Agora começou a gravação. Vamos lá. Então, meu povo, essa, esse primeiro contato com carga elétrica, vocês aprendem na química quando a gente vai falar de átomos, né? Tabela periódica. Vocês devem ter visto isso talvez no primeiro ano, não sei, né? O iniciozinho. Mas a gente consegue discutir algumas coisas além disso, tá? Se eu for voltar, falar primeiro da origem dos átomos, tá? E depois a gente vai entrar em carga elétrica em si, processo de eletrização, para fazer sentido. Opa, acho que alguém está querendo entrar aqui. Foi, beleza. Vamos voltar um pouquinho à fita, 400 bilhões de anos, 414, vamos voltar 13,5, né? 13,5 bilhões de anos. Se a gente voltar à fita 13,5 bilhões de anos, a gente vai lá para a origem do nosso universo, né? Como a gente entende hoje que é o Big Bang, tá? E aí, nessa grande explosão no Big Bang, e que você começou a ter o surgimento do espaço-tempo, a expansão do espaço, o início da contagem temporal e tudo mais, após um determinado instante de tempo, muito curto, segundos, a gente começou a ter o surgimento de partículas elementares. Tá? O que são as partículas elementares? Vamos lá. São as primeiras partículas do nosso universo. Elas não têm subestrutura, tá? As partículas elementares são basicamente os fótons, vamos falar o que são, os elétrons e os quarks. Essas são as partículas elementares. Foram as primeiras partículas que surgiram no nosso início do nosso universo. Tá? Os fótons são partículas que não têm massa. Os fótons são as partículas que compõem a radiação eletromagnética, a luz. Por exemplo, a luz vermelha, ela é difícil a gente definir o que é luz, a gente não sabe muito bem, mas uma boa definição para a gente é a luz vermelha, a luz verde, o raio-x, a onda de rádio, radiação gama. Isso tudo são ondas que dentro dessas ondas existem pacotes de energia que levam a energia da fonte até o receptor, que são os fótons. Então, por exemplo, o Sol. O Sol faz um processo de fusão nuclear. O Sol ele é cheio de hidrogênio, o hidrogênio funde com o hidrogênio, gerando hélio. Nesse processo de fusão, ele libera radiação. O que o Sol libera? Libera ultravioleta, libera luz visível, libera infravermelho, libera bastante radiação. O que é essa radiação? São fótons que surgem nesse processo de fusão, que vibram, né, levando energia, que sai do Sol e chega até a Terra, chega até Marte, chega no universo inteiro. A luz, ou qualquer radiação, nada mais é do que um movimento ondulatório desses fótons. Os fótons, a gente pode muito bem entender como partículas energéticas. Elas não têm massa, tá? São partículas que compõem a luz, tá? São partículas energéticas, então elas têm energia, tá? Energéticas sem massa, né? A luz não tem massa, tá? Então são partículas energéticas sem massa que estão presentes nas ondas, nas radiações. Vou botar nas radiações. Acho que é mais fácil de entender. Tá? As radiações são várias, tá? A gente tem onda de rádio, AM, FM mesmo, isso é uma radiação. Tem micro-ondas, que eu nem sei mais se escreve com hífen ou sem hífen. Eu não sei lá, bota o jeito que você quiser. Micro-ondas, tem infravermelho, tem a luz visível, né? A gente chama de luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. Tá bom? Quanto mais para a direita, maior é a frequência com que esse fóton vibra junto da luz, mais energia ele tem. Maior é o poder de penetração dessa radiação. Mas isso é um papo muito avançado, eu não vou dar uma aula de radiação aqui. Só quero que vocês entendam as partículas elementares. Isso a gente vai conseguir entender melhor a tabela periódica a partir disso. Até aí, tá tudo bem? Tudo beleza? Então tá bom. Os fótons, o que vai acontecer com esses fótons, tá? Então a gente teve essa explosão, o Big Bang, gerou as primeiras radiações, né? Gerou os fótons. E aí o universo é algo muito incrível, né? Essa luz, esse fóton, quando ele encontra um outro fóton igualzinho a ele,
ele sofre um processo, né? Ele gera, após essa porrada fóton-fóton, ele vai gerar duas partículas nesse processo. Vou botar assim mesmo. Ele gera um elétron e ele gera um antielétron. Que interessante, né? Então, duas luzes se batem, e aí nesse processo de fóton-fóton, no início do nosso universo, gerou um elétron e um antielétron. Toda matéria, no caso o elétron, próton, qualquer coisa, tá? Neutro, toda matéria, existe uma antimatéria. Tem a sua irmã gêmea, digamos. Então, nesse processo, você gerou um elétron e um antielétron, que é chamado de pósitron. O que é uma antimatéria, professor? É igual a ela, só que carga oposta, tá bom? A gente conhece bem a carga do elétron. Isso talvez vocês devem ter visto na química, mas se não viram também, enfim. No caso do elétron, a massa do elétron de repouso é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. E a carga do elétron, chamada de carga elementar, menos 1,6, 10 a menos 19 coulomb. A gente conhece bem o elétron. A gente sabe a carga, a gente sabe a massa, tá? O que é um pósitron? Um pósitron é um cara do mesmo peso do elétron, é igualzinho o elétron. Você olha assim, nossa, é um elétron, mas ele é positivo. A carga dele é igual a do próton, ele é positivo. Tá bom? Então isso é um pósitron. E aí, o que o universo nos mostra? Quando uma matéria colide com uma antimatéria, elas se aniquilam. E aí volta a virar luz. Então imagina, esse processo foi infernal durante centenas de milhares de anos. O fóton colide com fóton, gera elétron e pósitron, que vai gerar fóton de novo, que colide com o irmão dele, vai gerar elétron, e assim, durante milhares de anos, direto. A vida inteira foi luz gerando matéria, antimatéria que gera luz. Por algum motivo, a cada 100 pósitrons gerados, a gente tinha 101 elétrons. A gente tem um saldo positivo de 1% de matéria. E é o que faz a gente estar vivo hoje. Porque se a mesma quantidade de matéria fosse de antimatéria, não teríamos nada. O universo seria um grande vazio. Por algum motivo desconhecido pela ciência ainda, existe um saldo de matéria em relação à antimatéria de 1%, que é o que forma tudo que existe no nosso universo. Tudo é constituído de matéria. Então, são dos mistérios aí, que a gente, se alguém quiser estudar isso aí, está aberto o campo na astrofísica. Tá? Então, a gente ainda não sabe exatamente. Mas é isso. Então, a gente falou dos fótons, a gente falou da produção dos elétrons, e o que são os quarks? Os quarks existem de 6 tipos. Boron, up, strange, charm, eu sempre esqueço o nome desse negócio, mas tem top e boron. Acho que é isso. São 6 tipos de quarks. Os quarks são as partículas elementares que formam os prótons e formam os nêutrons. Tá? O próton e o nêutron têm 3 quarks dentro deles. Então, o próton não é partícula elementar. Elementar é o quark. Quando você junta 3 quarks, você forma um próton, por exemplo. Tá bom? Então, nós temos as 3 partículas elementares. Depois de 400 mil anos, mais ou menos, a gente passou a ter o primeiro núcleo atômico. Quem foi o primeiro? Não falei átomo, eu falei núcleo atômico. Nós passamos a ter o primeiro, graças a esse saldo de matéria em relação à antimatéria, muito que bom, quando o universo era bebê, passamos a ter o primeiro núcleo, que era um prótonzinho só, que é o núcleo do átomo de hidrogênio. E depois, com um certo tempo, quando o universo foi esfriando e as partículas começaram a se mover mais devagar, essa partícula esquisita, que tinham 3 partículas elementares juntas, que em 1900 a gente passou a conhecer como próton, né? Antes, enfim, estou contando com a visão de físico de hoje, né? Mas eu vejo lá no universo primordial, a gente passou a ter 3 quarks que se juntaram e formaram um próton. E depois de um certo tempo, que interessante, tinha um elétron aqui passando, mas o universo estava mais frio, né? O universo começou com 10 a 40 Kelvin. 10 a 40, eu nem sei falar esse número. Ele foi esfriando para 10 a 35, 10 a 30. Quando o universo chegou a 1 bilhão de Kelvin,
Aí ele já estava mais friozinho, né? Aquela coisa meio Bangu ali, mais tranquilo. Aí as partículas que tinham ali já não estavam com alta energia, o universo estava esfriando. Depois foi para bilhões de Kelvin, milhões de Kelvin. Teve um dia que tinha um elétron passando aqui. Tinha um elétron passando, tranquilo. Aí ele sentiu uma atração pelo próton, porque o próton é positivo. E aí ele ficou orbitando. E aí nós temos o primeiro átomo de hidrogênio. Surgiu o primeiro átomo assim. Então, depois de um certo tempo, o universo passou a ter, em termos de átomo, 90% de hidrogênio, 10% de hélio, que é o segundo átomo da tabela periódica. Quando nós temos fusão de hélio, nós temos lítio. Quando nós temos, começou as estrelas, né? O universo fez isso. O universo fez isso. Se a gente for entender o átomo de hidrogênio, não existe mais, ninguém faz mais átomo de hidrogênio. Ninguém fabrica hidrogênio. O hidrogênio, quem fabricou foi Big Bang. Não há mais possibilidade de fabricação, tá? O hélio não, porque se eu juntar hidrogênio, eu tenho hélio. Não é tão simples assim, é um processo de fusão, mas eu tenho hélio, ainda tenho liberação de radiação, enfim, existe um processo aqui. Mas as estrelas conseguem fabricar hélio. As estrelas fabricam todos os elementos da tabela periódica. Se eu for lá na tabela periódica, que eu não sei, obviamente, de cabeça, só sei a 1A, tabela periódica. Tudo que forma a gente, nós, né, somos feitos de estrelas, né? O processo de fusão nuclear permite isso. Então a gente tem no nosso universo primordial, a gente tem o surgimento de todo o hidrogênio que tem hoje. A fusão do hidrogênio gera hélio. A fusão, e o que as estrelas têm? As estrelas têm muito hidrogênio, muito hélio, né? O Sol é o grande fabricante de hélio do nosso sistema solar. O gás hélio que a gente usa para festa infantil, nenhum planeta faz. Fala para mim. Por isso que o Sol pega fogo, tipo, não pega fogo, mas por isso que ele gera tanto calor assim. Ele radia, né? Vou botar o seguinte: Sol, fusão nuclear. Vamos lá. As estrelas fazem algo que a gente gostaria de fazer nas nossas usinas, né? A gente não consegue fazer fusão nuclear. A gente faz fissão nuclear. Infelizmente, a gente não domina a técnica de uma perfeita fusão, né? A gente não consegue fazer. Os japoneses estão tentando aí. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui que você tem, né? Você tem a união de hélio gerando deutério, que é de hidrogênio, gerando um deutério, que é algo mais pesado, e nessa junção de hidrogênio com deutério, você tem hélio. Isso é o que o Sol faz. O Sol faz esse processo de fusão nuclear. E aí você vai gerando outros elementos, entendeu? Nessa fusão, você libera radiação. Toda fusão, esse símbolo de gama é radiação, é o fóton. Então, você libera muita energia. O Sol, ele é uma bola que libera muita radiação, né? A gente diz que o Sol é branco, tá? O Sol é branco, a cor do Sol é branca, porque o Sol manda infravermelho, que a gente não enxerga, só com aquele óculos de visão noturna. O Sol manda ultravioleta, que a gente não enxerga. E o Sol manda todo o espectro da luz visível, que quando a gente vê de uma vez só é branco, né? A união das cores. Então, mas por que o Sol, a gente vê ele amarelo? Porque existe um processo de refração na entrada da radiação solar na Terra. Tá? Mas, de qualquer maneira, tem uma outra explicação também. A frequência que o Sol mais manda é em torno de 500 nanômetros, que é a cor amarelada mesmo. Tá? Professor, uma dúvida. Por exemplo, teria possibilidade da gente estar no passado em relação às estrelas que a gente vê? Tipo... Sim, isso é fato, totalmente fato. Né? Isso daí, geralmente, eu ensino até para o pessoal no segundo ano, quando a gente estuda cinemática, né? Isso é um fato, com certeza, porque, bom, a gente já faz viagem no tempo há muito tempo. As pessoas entenderem como a gente faz. Olha, vamos lá. Imagina que nós estamos aqui, planetinha Terra, tá? Bom, não vou conseguir fazer um círculo. Coisas do computador. Então, eu estou aqui. Eu estou com uma luneta. E aí eu estou olhando uma estrelinha aqui, ó. Uma estrelinha. Você sabe identificar a estrela ou o planeta no céu? Isso é bem legal. Você olha para o céu e... Não tem nada a ver com matéria. Vamos lá. Você olha para o céu e tem muita gente que tem dificuldade de enxergar se aquilo ali é planeta, se é estrela. Né? Como é que faz? Aquilo ali é Marte, aquilo ali é Alfa Centauri. Como é que eu faço?
As estrelas estão muito mais longe da gente do que os planetas. Muito mais longe. As estrelas, elas emitem radiação, porque é o que elas fazem? Elas fabricam um elemento químico. As estrelas fabricam a tabela periódica até o ferro. Quando uma estrela começa a queimar muito ferro, ela vai morrer. Tá? Ela fica muito metálica. Tem um pessoal de astronomia dedicado ao estudo de metalicidade de estrelas, que é o cálculo de massa de ferro em relação a outros elementos químicos. Quando uma estrela tem muito ferro, ela vai morrer. Tá? A gente já sabe que ela está chegando ao fim. Não é o caso do Sol. Mas a gente tem essa produção, né, dos elementos químicos nas estrelas, e aí a gente sabe então que uma estrela libera muita energia, libera muita radiação, inclusive luz visível, né? Tudo bem, a gente consegue ver. A gente tem ao redor de buraco negro radiação X, por exemplo, né? Mas uma estrela está lá emitindo a luz visível, por exemplo. Legal, que está tudo certo. Essa luz, ela leva muito tempo para chegar até meu olho, que é o que eu consigo enxergar. Ela leva muito tempo, muito tempo. Quanto tempo leva, professor? Depende da distância dela. Né? Se ela tiver a trilhões, a luz percorre 9 trilhões de quilômetros em um ano. Essa é a distância, é o chamado ano-luz. Então a gente não usa quilômetro para medir nada. O que a gente fala? Quanto tempo a luz levou para sair da estrela e chegar no meu olho? 20 anos. Então a distância da estrela até o meu olho é de 20 anos-luz. Né? Inclusive, quando a gente fala de distâncias de universo, né? A gente chama de light year, é uma homenagem até o Toy Story usou isso, né? O patrulheiro que viajava no espaço era o Buzz Lightyear, né? Então, light year é anos-luz, né? Distância usada por físicos. A gente usa light year e parsec. A gente também usa parsec, que é como se fossem uns 3 anos-luz aí. Mas aí é outra coisa mais avançada, tem a ver com outras situações. Mas o light year funciona muito bem, o anos-luz, tá? Então, imagina que eu estou olhando para o céu e tem uma estrela que está a 20 anos-luz de mim. Quando ela acabou de fazer um processo de fusão, ela acabou de liberar uma radiação, um fóton. Esse fóton só vai chegar até meu olho depois de 20 anos. Essa estrela pode ter morrido nesse caminho. Imagina que esse aqui é um foguete e saiu dessa estrela, tá? Imagina que é um foguete que viaja na velocidade da luz, que seria essa partícula chamada de fóton. Ela tá vindo. Imagina que depois de 15 anos, quando ela tá aqui no meio do caminho, essa estrela morreu. Não importa. O que eu vou enxergar? Eu vou enxergar a luz que está vindo da estrela. Então, para mim, ela ainda vai estar lá no céu. Entendeu? A última luz que saiu antes da estrela morrer ainda leva 20 anos para chegar. E nesse meio do caminho tem várias luzes vindo. A última luz saiu na última explosão dela. E ainda leva 20 anos para chegar. Então, a gente olha para o céu, tem várias estrelas, metade das estrelas, sei lá, várias já morreram. Mas a última luz ainda está por vir. Então a gente olha o passado mesmo, né? Inclusive tem um... esqueci de falar do pisca, tá? Beleza. As estrelas, elas estão muito longe e elas vivem mandando radiação pra gente. Essa radiação vem chegando, e ela passa por uma distância muito longa. Então, quando a gente olha para o céu, a gente vê que tem pontos no céu que piscam. Esses pontos são as estrelas. Se a gente vê um ponto no céu que ilumina o céu, mas ele não pisca, é uma luz contínua, ele não gerou luz. A luz bateu nele e refletiu e veio para a Terra, numa distância muito próxima. Isso são os planetas. A luz sai do Sol, bate em Marte, chega na Terra. Por exemplo, reflexão. Marte está aqui do lado. Então, quando a gente olha para o céu e a gente vê uma fonte de luz contínua, tipo uma luz da sua casa, isso é um planeta. Se você olha para o céu e vê uma luz piscando, isso é uma estrela. Tá? É assim que a gente identifica planeta de estrela no céu. Tá? Mas voltando, tem algo mais interessante ainda. Esse aqui é muito legal. Tem algo muito mais legal do que isso. Muito mais legal. Imagina que esse cidadão aqui está num planeta chamado... Está numa galáxia, está em um planeta da galáxia chamada de M64. Olha que sensacional essa ideia. Então tem uma galáxia no nosso universo chamada de M64. Legal? Aí ela é muito longe da Terra, muito longe. Aí aqui é o planeta Terra. Tá? Por que o nome dela é M64? Ela fica a 64 milhões de anos-luz.
Olha a distância, muito grande, né? Imagina que hoje, tem uma pessoa nessa galáxia com um telescópio apontando para o planeta Terra. Sabe o que ela vai ver hoje? Os dinossauros morrendo. Por isso que grandes distâncias é você olhar para o passado. Há 64 milhões de anos, bateu um grande corpo celeste, colidiu com o planeta Terra, gerando explosão, gerando luz. Essa luz leva 64 milhões de anos para chegar até esse planeta, que está a 64 milhões de anos-luz. Então, hoje, tem alguém olhando para a Terra e deu merda lá, explodiu lá, ó. Mas isso já explodiu há 64 milhões de anos. Né? A gente já está numa outra espécie. Então, é isso. Você olhar o universo nos revela o passado, né? Que foda, professor. Tipo, Respondida essa a pergunta? parada de. Faz sentido? Faz Faz, sentido, né? faz muito sentido. É Essa isso. parada também de estrela e de ver as coisas tem muito a ver também com a astrologia, né? Parada de signo, que Esquece é isso. tipo. Esquece essa porra. Ó, vou escrever aqui que fique gravado essa merda. Tá bom. Astrologia é invenção de maluco. Ok, Astrologia professor. é o socialmente aceito do Terra plana. É a Tá mesma bom, coisa. professor. Desculpa. Quem acredita em signo não pode zoar de quem acredita que a Terra é plana, porque é a mesma coisa. É a galera da homeopatia, é Professor, a mas eu galera de acredito em limão, é a galera signo. de porra de café, é a galera do mandala. Não dá, não dá, não dá. Esquece a astrologia. Ah, esquece isso. É a astronomia. A astrologia é a galera que lê o horóscopo. Não, cuidado. Ó, você que é de touros, o seu amigo pode te trair. Não, esquece. A precessão do Mercúrio. Não, não. Vou botar aqui. Esquece o negócio de signo. Inclusive, é muito interessante, né? Porque não são mais 12 constelações que perfilam o equador terrestre, agora já são 13, né? Já tem algumas centenas de anos que entrou mais uma, porque a Terra tem uns movimentos de precessão que o pessoal da astrologia não corrige. Você não tem 12 signos, eles não são igualmente distribuídos ao longo. Não são 12 constelações, né? São 13 e existe uma marcação diferente temporal que varia com o tempo, porque hoje a Terra está inclinada em 23 graus, né? O zodíaco não prevê essa variação de inclinação. A Terra, aqui é o Polo Norte, aqui é o Polo Sul, a Terra tem um eixo de 23 graus, mais ou menos. Né? Tem planetas que são, inclusive, giram ao contrário, né? Eles não giram assim, eles giram assim, ó. Se eu não me engano, o Urano gira assim. Então, e essa precessão ela vai mudando com o tempo, ela vai aumentando. E então o nosso Equador ele aponta para constelações diferentes. E essa previsão não é atualiza, não rola um signo 2.0, a rapaziada não faz upgrade. Não, mas deveria fazer. Talvez você nem seja do seu signo, sabia? Para quem gosta de signo, depois busca isso. Acho que no Google Eu você. fiz o meu mapa astral, o mestre, eu te chamar de mestre, perdão. Professor, mestre, tá de boa. É, eu fiz o meu mapa astral, tem um aplicativo muito bom, Astrolink. Não, tu pagou ou tu fez de graça? É de graça, Astrolink. Ah, que bom, porque tem gente que paga para fazer mapa astral. Isso é muito triste. Você fez de graça, tá bom. Já fizeram o meu também no trabalho, o pessoal lá faz mapa astral. Aí você achou que você se identificou. Você olhou Sim, o seu mapa astral, eu sou me eu. identifiquei, porque Gêmeos, meu planeta é Mercúrio, e Mercúrio é o planeta que dá a volta no Sol mais rápido. Calma aí, volta essa fita. O seu planeta é o quê? Mercúrio. É porque no zodíaco tem os planetas moradas, e o planeta morada de Gêmeos é Mercúrio. E Mercúrio é o planeta que dá a volta ao Sol mais rápido, entendeu? Aí é Entendi. legal. Entendi. É legal. Tá bom. Você tá falando. Mas depois procura saber isso, tá? Talvez o seu signo não seja Gêmeos. Procura ver alguma coisa do tipo correções zodíacas, precessão da Terra. E aí você vai ver que as datas hoje em dia são diferentes. E aí procura ver no ano que você nasceu. Você consegue ver essa correção, né? Eu, segundo o zodíaco clássico, seria Sagitário, mas eu não sou. Porque você tem um erro de 30 dias ou 20 e poucos dias. É legal saber.
Talvez você se identifique com o seu signo, mas você nem seja do seu signo. Beleza, professor, vou pesquisar, valeu. Tá? Eu não sou entendedor disso, não. Mas eu sei que tem essa correção. Já fui curioso uma vez, já procurei saber. Mas vamos lá, então. E aí nós estamos na nossa formação do primeiro átomo, né? O átomo de hidrogênio. A gente teve um próton, que aí teve um elétron devagarinho, tal qual a Lua, né? A Lua gostou da Terra e ficou dando volta até hoje. E é isso. Então a gente tem um próton aqui, ele aprisionou um elétron e nós tivemos o hidrogênio, tivemos o hélio. E aí você conhece toda a tabela periódica, toda a situação de hoje, né? O universo foi evoluindo, hoje ele é muito frio, a temperatura do universo hoje é de 3 Kelvin, extremamente frio. Tá? O que a gente tem que saber das cargas elétricas? Bom, primeiro, a tabela periódica, você tem que entender... assim, eu não vou falar de modelo atômico, que eu acho isso mesmo, que você já viu isso na química. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, blá, 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 blá. O meu objetivo aqui é mais para a área da física mesmo. Você entender que todo átomo, ele tem o mesmo número de prótons e de elétrons. E prótons e elétrons têm a mesma carga em módulo, só muda o sinal, tá bom? A carga elétrica do próton vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, é a unidade que a gente vai usar para carga, tá? C maiúsculo, coulomb. E a carga do elétron, não precisa ficar botando esses símbolos não, tá? Eu que boto mais. Mas é menos 1,6, 10 a menos 19 coulomb, chamada de carga elementar. Tá? Todo átomo, isso é importante falar, o átomo não tem carga? Mentira, ele tem bastante carga, só que a quantidade total de prótons é igual de elétron, então isso dá zero. Tá? Não pensa que é a ausência de coisa, não, o átomo tem bastante próton, bastante elétron, mas como o número de próton é igual de elétron, aí ele é neutro, eletricamente neutro, tá? Todo átomo, ele é eletricamente neutro. Beleza? Em termos de contexto histórico, a gente teve uma grande evolução de 1808, com Dalton, tá? Até a gente chegar no Thomson e no Rutherford e no Bohr. Não vou falar dos modelos em si, mas só para vocês saberem, o Thomson foi o cara que descobriu os elétrons, que na verdade o Rutherford já estava estudando, e ele que deu o nome de elétrons, mas a gente está falando aqui de Nobel em 1906, pelo experimento de tubo de raios catódicos e pela descoberta que existe uma massa que é atraída por uma região positiva, essa massa é negativa, que o Rutherford chamou de elétron. O Rutherford ganhou Nobel em 1908, se não me engano, pelo experimento dele de decaimento, radiação alfa, blá, blá, blá. E o Bohr foi um dos pais da mecânica quântica, né? Foi um cara brilhante, aluno de Rutherford. Então, a gente nasceu, vocês nasceram agora, nos anos 2000, né? Vocês já nasceram com o conceito de próton, nêutron. O nêutron foi descoberto em 1932. Então a gente está falando de partículas. Antes de 1900, ninguém sabia que existia próton e elétron. É muito recente, entendeu? Todo esse conhecimento que eu estou te dando hoje é uma coisa que era alvo de pesquisas. Então, assim, e o detalhe, a gente já tinha eletricidade. Em 1905, o Rio de Janeiro passou a ter eletricidade. A gente entendia o eletromagnetismo sem saber que existia próton e elétron. Como que é impressionante, né? Então, em 1900, a gente consegue entender próton, consegue entender elétron. O Rutherford faz trabalho de carga-massa de elétron, de próton, total. Em 1903 tem nêutron. E em 1950, 51, a gente tem o Big Bang. Antes nem tinha essa expressão, a origem do universo era um problema. Então, graças a um físico padre, né, da Igreja Católica chamado Lemaitre, ele que propôs o Big Bang, né? Por mais esquisito que isso seja na minha cabeça. Mas foi o Lemaitre, astrônomo, físico e padre atuante. Não sei como é que isso não conflitava na cabeça dele, mas é isso. Bom, cargas elétricas, prótons e elétrons. Um átomo. Como que eu posso fazer para ionizar um átomo? Bom, vamos falar do átomo de hidrogênio, que é o mais fácil. O átomo de hidrogênio, ele tem lá o elétron dando a volta ao redor do núcleo. O núcleo é um próton.
E o elétron está dando a volta. Legal. A gente consegue calcular aqui a energia que o elétron tem. O elétron tem a energia do átomo de hidrogênio, a energia mecânica, que eu sei que vocês aprenderam ano passado, energia mecânica. Eu não sei, ano passado vocês tiveram aula com quem? Com o Joaquim? Isso. Então vocês aprenderam um pouco de PCO e um pouco de energia também. Mas eu não me lembro de nada. E ele agora vai começar a fazer luta aí, porque o objetivo dele é pegar os malucos do MBL. Super apoio, acho que é isso mesmo, tem que fazer jiu-jitsu, já falei com ele. Pô, professor, eu faço jiu-jitsu, sou faixa branca, mó legal. Então é isso, pô. Então eu tenho um tatame em casa, cara. Só pra você ter ideia. Eu monto aqui, chamo assim. Que top! Aqui em casa eu também tenho, professor. E aí já vi valor. Entendeu? É isso, tem que começar mesmo, que é muito bom. Falei com ele, pô, Joaquim, faz o jiu-jitsuzinho aí, que tu pega a rapaziada do MBL, entendeu? Que tem que ter foco. O foco é esse. E aí, meu povo, quando vocês aprenderam com o nosso Joaquim, a energia mecânica é a energia total de um corpo ou de um sistema. E ela é a soma de duas. Ela é a soma de energia cinética, que é energia de movimento, velocidade, né? Eu agora não tenho energia cinética, eu estou em repouso. Quanto mais rápido eu me movo, maior a minha energia cinética. E energia potencial, que é aquela energia que a gente tem que pode ser transformada em cinética, em movimento. Por isso que o nome é potencial. Nós temos energia cinética e potencial. Esse átomo de hidrogênio, ele tem as duas energias. Por quê? Porque o elétron está se movendo, ele tem velocidade. E eu posso te falar que quando você tem duas cargas, você tem algo chamado de energia potencial elétrica entre elas. Imagina que eu tenha um próton e um elétron na minha mão. Quando eu solto, eles tendem a se mover cada vez mais rápido no sentido de colisão. Então você tem algum potencial de movimento ali. Se eu for calcular isso, o que não é o meu objetivo aqui na aula, mas eu consigo medir a energia cinética, mv² sobre 2, eu pego a velocidade aqui do elétron, papapá, eu consigo calcular a energia potencial elétrica, que a gente vai aprender que é uma constante, vezes o produto das cargas, divididos pela distância entre elas, que é o raio do átomo, e papapá, a gente faz um bando de conta aqui, e essa conta vai dar menos 13,6 elétrons volts, que é a unidade que a gente usa de energia para partícula. Né? É muito comum, vocês viram também com o Joaquim, que a unidade de energia é Joule. Né? Muito professor fala Joule, mas é James Prescott Joule, ele era britânico. Tá? E não faz nenhum sentido falar Joule aqui, né? Em nenhuma língua isso é um A. Mas a unidade de energia é Joule, ou J. Isso a gente usa, e é o sistema internacional. Porém, quando a gente usa com partículas, a gente vai usar elétron-volt, tá? A conversão, como que é feito, não é o alvo de hoje, só para vocês saberem. Então, eu consigo medir a energia do átomo de hidrogênio. A energia vale menos 13,6 elétrons-volt. É algo medido, calculado. O que esse número quer dizer, professor? Que se eu pegar uma radiação aqui, que tenha essa energia, 13,6, e bater no elétron, arranca ele. E aí eu consigo ionizar o meu átomo. Quando o átomo... Eu não consigo nunca chegar no núcleo, tá? O núcleo é muito longe, ele é muito difícil de você mexer. Então, quando a gente quer ionizar, o processo de ionização de um átomo é um processo de arrancar elétrons ou jogar elétrons ali. Mas a gente vai arrancar elétrons, digamos. A ionização. O que eu faço? Eu tenho que dar energia. Então, dependendo do átomo, a energia é uma, dependendo do átomo é outra. Mas a gente consegue calcular isso bem. Eu sei calcular a energia necessária para arrancar elétrons do átomo. Quando um átomo perde elétrons, ele fica positivo. A gente vai chamar de cátion. Quando ele ganha elétrons, ele fica negativo. Isso é o processo de ionização. Processo de ionização não, desculpa. Isso aqui é uma ionização, mas agora eu vou falar de processo de eletrização. É como que eu posso eletrizar uma substância. Agora não um átomo em si, né? Porque no caso do átomo é a ionização mesmo, ele vai sair o elétron e tal. Mas quando eu falo de uma substância, por exemplo, o meu copo, uma caneta que eu esfrego no cabelo, o que eu posso fazer com uma substância? Eu posso fazer com que ela perca elétrons
ou com que ela ganhe elétrons. Só. Eu não consigo mexer no próton. Nunca nenhuma substância perde próton. A única coisa que pode acontecer é perder ou ganhar elétrons, tá? Então, por exemplo, vamos fazer algumas contas aqui. Exemplo, eu tenho um bastão metálico, que eu peguei uma flanela e atritei, tá? Ele era neutro. Quando eu atrito, ele passa a ficar positivo. O que aconteceu? Ele ganhou próton? Não. Se ele ficou positivo, é porque após o processo de esfregar a flanela ali, eu arranquei elétrons dele. Ele perdeu elétrons. Professor, vamos supor que ele tenha perdido... Ele perdeu 1 bilhão de elétrons. Ele perdeu 1 bilhão de elétrons. Qual é a carga dele agora? Como é que eu calculo a carga do bastão? Você vai fazer o seguinte, ó. A carga de um elétron é menos 1,6 de 10 a menos 19. Se você perde elétron, você ficou positivo. Eu tinha 10 prótons e 10 elétrons. Eu sou zero. Agora eu tenho 10 prótons e 9 elétrons. Eu perdi um elétron. Qual é a minha carga? Eu tenho um saldo positivo de um próton. Então a minha carga é a carga de um próton. Se eu perdi 1 bilhão de elétrons, eu tenho um saldo positivo equivalente a 1 bilhão de prótons. A minha carga vai ser... a carga de um próton é 1,6 10 a menos 19. Eu vou lá e multiplico por 1 bilhão 10 a nona. Então a carga do meu bastão vai ser 1,6 10 a menos 10 coulomb. É assim que a gente vai medir carga. A gente tem que ver o saldo. O saldo é positivo ou o saldo é negativo, né? Então, em termos de equações, o que não é difícil, a carga de qualquer material é a diferença do número de prótons com o número de elétrons, legal? Vezes a carga ou do próton, se tiver a mais, ou do elétron, se tiver a mais, a carga elementar. É assim que a gente vai medir. Tá? Então pode acontecer de tudo, sei lá, aí questões bobinhas, eu tenho uma bolinha lá, aí essa bolinha ficou negativa. O que aconteceu com essa bolinha? Ela ganhou elétrons, beleza. Pode ser que eu conectei na tomada, sei lá o que eu fiz. Aí a questão vai te falar, questão nível 1, que não vai cair em vestibular, é porque é para a gente começar a aprender. Houve uma transferência de 1 trilhão de elétrons. O que eu vou entender então? Agora eu tenho um saldo a mais de 1 trilhão de elétrons em relação a antes. Suponha que antes eu tinha 100 prótons e 100 elétrons. Era zero. Não tem saldo. Se eu jogo 1 trilhão de elétrons agora o saldo vai ser de 1 trilhão de elétrons. Eu tenho minha carga negativa. Qual é a carga? 1 trilhão é 10 a 12. E a carga do elétron, menos 1,6, 10 a menos 19. Pronto. Qual é a carga da substância, então? Menos 1,6 vezes 10 a menos 7 coulomb. É isso. Assim que a gente vai medir carga, tá? Isso é o de menos, calcular a carga. O mais importante nessa matéria é a gente entender que existem 3 maneiras de eu eletrizar uma substância, que são os processos de eletrização. A gente sai de Big Bang para falar de átomo, né? E ainda teve signo no meio do caminho. Os processos de eletrização são atrito, contato e indução. São as 3 possibilidades de você eletrizar uma substância. Eu vou botar no Google para a gente achar figurinhas disso. Tá? O primeiro eu já falei, né? No atrito da flanela com metal, você consegue arrancar elétrons, ou você consegue dar elétrons. Né? Um carro, quando ele passa por um dia muito úmido, né? Ele vai estar numa estrada, num dia muito úmido, ele está fazendo atrito com ar direto. Isso pode eletrizar as portas do carro. Existem pessoas que, quando vão abrir a porta de um carro, tomam um choque, né? Porque é um processo de eletrização por atrito. Esteira de academia é campeã. Para quem faz academia, a esteira provoca muita eletrização, porque a esteira faz muito atrito, né? Fica naquele aparelho ali, a esteira da esteira, né?
ela faz tanta estática ali que é comum você botar a mão no painel da esteira e tomar um choque, de tão eletrizado que já fica. Se a esteira não for aterrada, se não for aquela tomada de 3 pinos, e se a própria instalação do prédio não for aterrada, porque se for aterrado, esse excesso de elétron é escoado. Se não for aterrado, ele vai ficar na esteira e você vai botar a mão e vai tomar choque. É muito comum mesmo. Eu já tomei muito choque de esteira. Muito choque de esteira. Bota a mão no painel e toma choque. Né? Ó, vamos lá. Enquanto isso, se alguém quiser falar alguma coisa. Já falei informação pra caramba, né? Vocês estão comigo ainda, né? Desistiram ou não, né? Professor, eu acho que essa parada da estrela que você falou aí é tipo as relações humanas. É tipo assim, quando tem muita gente elétrica ou muita gente tipo quieta, dá merda, sabe? Aí rola fofoca, aí rola um monte de coisa. É possível. É possível. Cara, você sabe que eu fiquei pensando nesse negócio de signo. Eu já trabalhei com uma diretora no Elite, isso, muito tempo, que ela organizava a equipe, não só a equipe de professores, mas o pessoal que trabalha na direção, na coordenação, ela organizava por signo, porque ela acreditava que não podia ter, sei lá, touro com gêmeos, sei lá, tô inventando, não sei, mas ela organizava por signo, o setor era por signo. Então, tu imagina a entrevista de emprego. Porra, não, esse cara é bom, cara, bom professor, ótimo. Mas é câncer. Não dá. Eu tô falando. Meu Deus, eu tô falando muito sério. Eu tô falando muito sério. A diretora do Elite, eu não vou falar a unidade, ela organizava a equipe por signo. Tu imagina na vaga. Precisamos de um professor de matemática taurino. Se não for taurino, nem me aparece. Ela organizava por signo a equipe, meu irmão. Aí, doidinha. E a mulher maneira demais. A mulher é muito maneira. Mó paz é mó alto astral. Mas ela organizava por signo. O que eu vou fazer, cara? Muito engraçado. E várias vezes eu encontrava com ela. Eu falei, ainda tá nessa mania de signo aí? Ela ficava bolada. Muito engraçado, cara. Eu alfinetava ela semanalmente. Cara, ela organizava por signo. Muito engraçado. Cheio de bagulho de São Jorge. Sei lá, mano. Eu não sei nem se pode. Tinha São Jorge e Ave Maria no mesmo altar. Assim, eu nem sei como é que é da religião lá, se pode. Amém, professor, amém. Pode. Tem que ter Pode, tudo. claro que pode. Tem que ter tudo que é santo e botar. Tem que ter tudo que é santo, professor. Ela tinha um altarzinho que tinha um negócio de pirâmide, que eu acho que era coisa de ursal lá do... Esqueci o nome daquele Cabo da Ciolo. Tinha um negócio de pirâmide. Meio, sei lá o que era, que maçonaria. Tinha um pirâmide. Aí tinha São Jorge, o cara fala assim, e tinha Ave Maria, pá. Então, acho que ela estava protegida, blindada. Não, mal não vai fazer, né? Tem que chamar, eu achei que faltou um Buda ali. E aquela mulher lá, elefante do braço. E Jesus Cristo. Ah, tem esse cara aí também. Tinha que ter um... O JC não estava ali. Porque eu me lembre de cabeça, assim. Eletrização... Vamos lá. Utilização por atrito. Deixa eu ver se eu acho imagens legais. Bom, o esquema que eu acho muito legal de fazer, eu tenho um cabelinho que dá para fazer. Quem tem cabelo muito liso, não funciona. Tá? O cabelo tem que ser um pouco crespo ali para poder provocar atrito. O cabelo liso não vai funcionar. Se você pegar uma caneta Bic, raspar no teu cabelo um pouco, e você colocar perto de uma pia com água, com filete de água, como a água ela tem duas polaridades, o H+ e o A-, ela vai sentir atraída pela carga em excesso da tua caneta e ela faz uma barriguinha. É bem legal, você pode fazer na bica da tua casa. Você abre um pouquinho, vai ficar assim, ó. Você pega a pia, abre um filete fino de água, e bota a caneta que você acabou de raspar na tua cabeça. O filete de água vai fazer assim, ó. Bem legalzinho de ver. Ou dá pra fazer com um pedacinho de papel. Você pega coisinha pequena assim, bolinha de papel,
e deixar em cima da mesa do seu quarto. Se você agitar e encostar, ela vai automaticamente grudar na caneta. Uma outra coisa que eu fazia no colégio também, que eu não faço mais, porque é sacanagem com o colégio, mas eu adorava fazer no primeiro dia de aula, ainda mais no nono ano. Tem muito colégio que no nono ano tem física, né? Porra, eu ganhava a turma inteira quando eu fazia isso. Eu pedia a caneta de alguém, vê a tua caneta aí. Aí eu pegava a caneta e raspava na parede da sala. Esse processo de eletrização é tão bruto que a caneta fica grudada e fica a semana inteira. Eu pegava a caneta e deixava na parede. O moleque do nono ano olhava, que isso? Aí ali o ano inteiro era meu. Os moleques se amarravam, quase o Harry Potter. Tu raspa a caneta, só que sai a tinta, né? Você estraga a parede fazendo isso. Mas você pega e raspa mesmo com força, a caneta fica grudada e não sai. Fica ali. Pode ser que alguém tire, mas não sai não. Eu não faço mais isso porque, pô, estraga a tinta do colégio. Né? Mas é legal de fazer. Então é isso. Quando você pega um material metálico, pode ser também, não se precisa ser metálico, que metálico é ótimo condutor, né? Mas você pega qualquer material, se você atritar, você vai deixar ele positivo ou negativo. Depende do material, tá? Tem material que tem uma tendência de ficar mais positivo, pele humana, couro, bababá, e tem materiais que se você atritar, ele fica negativo. O silicone, isopor, depende do material mesmo, tá? Então você pega uma flanela e atrita um silicone, ele vai ficar negativo. Você pega uma flanela e atrita no seu braço, a tendência é arrancar elétron. Tem a ver com a eletronegatividade, que tem a ver com os átomos que formam o material. Só isso. Beleza. Esse é o processo de eletrização por atrito. Você vai arrancar elétrons ou vai dar elétrons. Só. É o processo mais simples que tem. Agora, o processo de eletrização por contato, ele tem umas continhas para a gente fazer, tá? Vamos lá, eletrização por contato. Eu vou botar com bolinhas de mesmo tamanho. Depois a gente faz com bolinhas de tamanho separado. Pode ser bolinha aqui. Aqui tá do mesmo tamanho, né? Tá. E se for tamanho separado, tem uns problemas que às vezes as pessoas erram. Não vou botar na aula de outra pessoa, né? Sacanagem. Fica só pegar a figura. Pode ser essa figura aqui. Tá bom. Essa figura aqui tá ótima. Você tem, então, uma partícula negativa, uma carga, uma bolinha, um balão de aniversário, de assoprar. Imagina que você atritou ele no seu corpo e ele ficou negativo. Tá? Ele começa a grudar nas coisas. E tem um outro balão de festa que é neutro. Ele tem átomos, ele tem prótons e elétrons na mesma quantidade. Se você encostar um balão no outro, esse balão que está cheio de elétron vai passar um pouquinho de elétron para o outro. É normal. Por quê? Porque um corpo neutro, ele sofre atração por corpos positivos ou negativos. O neutro, o positivo é atraído pelo negativo, né? E repelido pelo positivo. O neutro, ele se atrai com todo mundo. O nêutron gosta do positivo, o nêutron gosta do negativo, não tem isso com ele. Então o nêutron vai ficar chegado ali no negativo. Quando eles se encostam, o cara que tem excesso de carga vai dar um pouquinho para o outro. O que acontece? Ele tinha 6 elétrons a mais. Agora o A tem 3 a mais e o B tem 3 a mais. Você vai distribuir as cargas. Então a equação é soma e dividir por 2. Esse é o processo de eletrização por contato. Quando as bolinhas têm o mesmo tamanho, tá? Vamos fazer isso na prática. Vamos fazer eletrização por contato. Vamos supor que eu tenha 2 bolinhas, tá? Uma bolinha tem uma carga de 2 microcoulombs, tá? Lembra, a unidade de carga é coulomb, tá? Mas é difícil você ter uma carga de 1 coulomb, é muita coisa. Geralmente é parte do coulomb, 1 milicoulomb, 1 microcoulomb, tá bom? É o mais comum que a gente vê. E aí, para quem não é muito familiarizado com partes das unidades, o mili é 10 a menos 3. Milímetro, né? Mililitro. O micro é 10 a menos 6. E é muito comum nessa disciplina, nesse assunto, vocês também lidarem com nanocoulomb, 10 a menos 9. São as unidades que vocês... São as partes das unidades que vocês podem ver, né? Então, mili, micro e nano. Eu agora sei que em cervejarias, por exemplo, não se usa litro, se usa hectolitro, que são 100 litros. Esse tonel aqui tem 50 mil hectolitros.
Então, já sabe que o hectolitro tem 100 litros. É a unidade usada. Tá tudo certo. Então, mili 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9. Então, eu tenho uma partícula que tem 2 microcoulombs. Ela é positiva. E a outra é neutra. Quando elas são colocadas em contato, qual vai ser a carga de cada uma após o contato? Lembrando, elas têm o mesmo tamanho. Aí é mole. Cada uma vai ficar com 1. Pronto, elas estão em equilíbrio eletrostático, porque elas têm o mesmo potencial elétrico, elas são tão positivas quanto. Outra situação, eu tenho 3 esferas. E aí, uma tem uma carga de 4 microcoulombs, a outra tem uma carga menos 7 e a outra tem uma carga 0, por exemplo. A questão pode falar que vai colocar as 3 em contato simultaneamente, o que é uma coisa, ou um vai ficar em contato com 2, depois a 1 vai ficar em contato com a 3. São questões diferentes, tá? Se eu colocar as 3 em contato simultâneo, o que vai acontecer? Cada uma vai ficar com carga de menos 1. E aí, como as cargas ficam iguais, né, a tendência é de repulsão após o contato. Então, repara, aqui é positivo, aqui é neutro. A tendência é elas se colarem, porque o neutro gosta de todo mundo. Aí, quando gruda, cada uma fica com a mesma carga. Elas se repelem, e aí tendem a se afastar. Aqui, eu tenho um cara que é positivo com negativo, vai grudar. E o neutro vai com todo mundo, vai grudar. O que acontece? Soma todas as cargas, vai dar menos 3. Quando divide por 3, cada um vai ficar com menos 1. E aí elas voltam a se separar. Isso é um exemplo. Ah, e se a questão falar, professor, que a 1 vai ficar engrudada com a 2. Aí você vai ter, por exemplo, depois da 1 ficar grudada com a 2, vai dar menos 3 sobre 2, vai dar menos 1,5. Cada um vai ficar com menos 1,5. Aí depois ele vai pegar a 2 e vai grudar com a 3. Aí beleza. Ele vai pegar a 2 e vai grudar com a 3. A 2 é menos 1,5. E ele vai grudar com a 3, que é 0. O que acontece depois disso? Depois disso, cada uma vai ficar com a metade. Vai ficar com menos 3 quartos, né? Menos 0,75. Menos 0,75. Menos 0,75. E aquela primeira? Vai ficar com menos 1,5. Então, você tem que ver a questão, se ele vai grudar 2 a 2, se ele vai grudar todo mundo. Cada questão vai ter uma exigência. Mas é bem suave, isso é bem, bem tranquilo. E por último, vamos falar da eletrização por indução, que tem de 2 tipos. Tem a indução temporária e existe a indução permanente, que é quando aterra o material. Vamos botar lá na internet. Eletrização por indução. Luxo máximo, cadê? Eu não quero aterrar. Aterrar é permanente. Eu quero um sem aterrar. Pô, só tem aterrado? Não. Tem aqui. Legal. Tem as 2 situações. Vem aqui comigo. Repara o seguinte. Eu tenho uma carga positiva e um cara que é neutro. O que acontece com quem é neutro? Ele vai separar as cargas em 2. Ele vai ter uma região que é eletricamente negativa, porque é atraído pelo positivo, e ele vai ter uma região que é eletricamente positiva. O que você fez? Você induziu uma separação de cargas nesse material, tá? Existem questões mais avançadas em relação a isso, que colocam, por exemplo, uma esfera positiva, isso é bem mais avançado, no interior de uma casca esférica metálica. Então, você tem aqui uma casca esférica metálica. Uma casca esférica é tipo uma bola de dente de leite, né? Ela só tem uma camada. Beleza. Então, isso daqui é o nosso metal, digamos. Isso aqui é uma casca esférica. Ela é oca por dentro, tá? Uma casca esférica. E dentro dessa casca esférica, eu coloquei uma esfera metálica carregada. Vamos supor
que a carga dessa esfera interna, que eu vou chamar de Q1, está valendo 2 microcoulombs. E vamos supor que a minha casca esférica seja neutra. Tá? Como que vai ser o processo de indução? Se essa casca esférica é neutra e a parte interna é 2 microcoulombs, na região da casca interna, você vai ter uma carga negativa, equivalente a menos 2 microcoulombs, porque aqui é mais 2, e do lado de fora vai ficar positivo, equivalente a mais 2. Eu fiz um processo de indução, mais 2. No final das contas, a minha casca esférica continua neutra. Só que o que acontece? Como eu botei uma esfera carregada neutra no interior, ela fez essa separação de cargas. Essa parte ficou negativa da minha casca e a parte de fora fica positiva. É bem parecido com esse exemplo simples de um positivo e um neutro. Aí aqui fica menos, aqui fica mais. Mas as questões mais avançadas trazem esfera com casca esférica. E aí você consegue entender melhor o que está acontecendo. E se eu tiver, por exemplo, uma esfera negativa e uma casca esférica positiva, que é mais ainda, uns detalhes ainda para fazer. Porque não necessariamente o outro corpo é neutro. Então, vamos inventar aqui que a minha carga esférica tem a carga menos 2 e a minha casca tem uma carga de 6 microcoulombs. Qual é a minha expectativa? Bom, se aqui a carga é menos 2, essa região vai ter uma carga de mais 2. E é só isso. Mais 2. E do lado de fora, professor? Bom, você lembrou que essa casca esférica tem carga 6? Se aqui dentro é mais 2, aqui fora é mais 4. E acabou. É só e somente só isso. Aí tem um advanced, tem um plus. E se eu pegar essa casca esférica e eu aterrar? O aterramento, o famoso fio terra, que é o aterramento, que todos os eletrodomésticos deveriam ter, ele faz um trabalho de escoamento de excesso de cargas. Ou se tiver faltando cargas, ele também recebe. É um fio de fase neutra, ele é chamado de 0 volt. Tá? Na nossa casa tem a fase positiva, tem a fase do zero e tem a fase negativa. Legal? E aí os materiais podem ficar acoplados nessa fase, tipo um ar-condicionado, que fica em 220, mais 110, menos 110, ou nessa fase. Se uma casa tiver essas 3 possibilidades, ela é chamada de trifásica. São 3 possibilidades de fase, tá? Por exemplo. Mas, geralmente, as casas têm o terra, têm o aterrado. Então, se tiver alguma queda de luz, um excesso de carga escoado, por exemplo, você protege o material, tá? Então, se eu pegar essa esfera e eu aterrar, o que acontece? Ela vai escoar um excesso de cargas. Se aqui dentro é menos 2, se aqui é mais 2, se você somar tudo dá 0. Esse cara é o excesso de cargas. Ele tem um excesso de mais 4. Essa região toda, se eu pegar a esfera de dentro mais a casca esférica, tem um excesso de cargas. Existe um excesso de 4 microcoulombs. O que o planeta Terra faz? Ele não puxa próton, ele não puxa carga positiva. A Terra é esperta, ela vai mandar elétrons, nosso planeta Terra é cheio de elétrons, ela manda elétrons, cuja carga seja de menos 4 microcoulombs. E aí zerou. Controlou o escoamento de cargas. Isso acontece direto o tempo inteiro. Por exemplo, nuvens no céu. Você tem nuvens a 1 quilômetro da Terra. Tá? Essas nuvens podem colidir uma com as outras, gerando muita descarga elétrica. Né? Se as nuvens ficarem com excesso de cargas positivas no céu, o que o planeta Terra faz? Bom, se essa região for muito positiva, cuja diferença seja de 25.000 volts, a Terra manda elétrons do chão para o céu, que são chamados relâmpagos.
Os relâmpagos, muitos sobem, tá? E se a nuvem for extremamente negativa, a Terra escoa elétrons, né? O ar, ele é isolante. Se uma pessoa tomar choque aqui do meu lado e eu não encostar, eu não tomo choque. Todo isolante tem um limite. Acima de 25 mil volts, o ar deixa de isolar e passa a conduzir. Essa condução de eletricidade do céu ao chão ou do chão ao céu é o relâmpago. É assim que funciona, tá? É tudo como se fosse fio terra. O ar passa a ser um fio. Entendeu? Então esse é o processo. No exemplo do professor da internet, aqui é um exemplo mais simples ainda. Ele pega uma partícula positiva e uma neutra. Ele mostra o processo de indução. Você vai induzir uma região negativa e uma positiva. Se eu aterrar, o que deve acontecer? Bom, essa região agora, ela tem uma carga neutra e uma positiva. Essa região está muito positiva. Então a Terra vai mandar elétrons de modo que a carga total zere. É isso que acontece. Então, acho que nem está muito bem desenhado ali, não. Mas se eu tenho, por exemplo, uma esfera positiva e uma esfera neutra, e eu aterro essa esfera, o que o planeta Terra vai fazer? Ele vai mandar elétrons para que essa esfera fique com a mesma carga da outra, só que oposta, e aí você zerou o potencial da região. Agora, uma vez que eu corto esse fio, ele ficou para sempre negativo. Por isso que é um processo de indução permanente. Você induziu uma carga, ela era neutra, agora ela é negativa. Você induziu uma carga. Tá? Essas questões que eu coloquei aqui é mais nível AFA, nível concurso militar, mas eu acho que é super possível da gente entender. Tá? É isso, meu povo. Não tem mistério. Foi muita coisa hoje, né? Hoje eu falei de carga elétrica, falei de processo de eletrização, mas é necessário. Eu vou colocar a lista de exercício disso para a semana que vem, e eu já espero na próxima aula a gente já falar basicamente de corrente de elétrons, vamos falar de corrente elétrica e vamos entrar em circuito semana que vem. Professor, Circuito, fala para mim. essa parada aí que você falou de nêutron, próton e o elétron, tipo assim, dá para fazer uma analogia também com a Revolução Francesa, né? Quando tava rolando tudo aquilo lá, e aí o pessoal, tipo, os jacobinos estavam, tipo, super revoltados, os camponeses estavam tudo super revoltados, e tinha o pessoal da planície, que tava ali, sabe, meio em cima do muro. É mó maneiro. Tipo... Mas por que o paralelo? Eu não consegui entender. Como assim? É porque você falou de próton, nêutron e elétron nesse negócio. E aí... tá, das cargas em si. Isso, das cargas. Na Revolução Francesa, que foi, se eu não me engano, em 1789, né? A gente está falando aí de final do século XVIII, a gente, né? A Europa, após esse turbilhão, pôde avançar muito cientificamente, né? Tanto é que em 1808, 20 anos depois, a gente tem a proposição do primeiro modelo atômico, né? Por Dalton. E um pouco depois, em 1824, a gente teve o James Joule propondo um resfriamento de gases, que é o início da termodinâmica do chope, né? O surgimento do chope foi graças ao Joule, o Joule, né? Ele que foi o precursor, não tinha chope antes. Quando a gente vai falar das revoluções tecnológicas, as pessoas em 1800 morriam de carne podre, estragada. Ninguém podia conservar alimentos nas casas. Então a termodinâmica veio não só para a máquina a vapor e para a exploração da mão de obra e para os grandes burgueses, não. A termodinâmica veio para a gente ter geladeira em casa e poder viver. Após 1850, com as duas leis da termodinâmica bem estabelecidas e publicadas, a expectativa de vida aumentou. As pessoas passaram a viver 40 anos na Europa, porque elas viviam menos, viviam 30. Então você melhorou a expectativa de vida porque as pessoas não mais comiam comida podre. Você passou, quem tinha dinheiro, pelo menos quem tinha dinheiro, passou a poder conservar os seus alimentos. E quanto mais você avança a tecnologia, mais barato fica. E você começou a propagar. Hoje, todo mundo que está aqui nessa aula tem uma geladeira em casa. Né? E se não fosse geladeira, você não teria comida fresca. Ou você ia ter que comer todo dia. Então, isso é bem interessante. Né? E aí você depois avança para eletricidade, conhecimento atômico, e vai direto. Né? Mas eu entendi o seu lado dos positivos e negativos. Agora, quando você fala de positivo e negativo, você está assumindo um lado também, né?
Já está supondo É que verdade. então isso é meio complicado. Quando a gente fala de positivo e negativo na eletricidade, é questão apenas da natureza elétrica. Quando você fala na política um positivo e um negativo, isso pode soar como você já está colocando as suas concepções dentro de uma realidade ali, já está fazendo uma interferência, né? Mas ainda bem que o voto é secreto, professor. Ainda bem. Né? Vai ser legal, né, cara? Eu adoro essas discussões. Isso é bem maneiro. Bom, chegamos ao nosso fim. Vou parar de gravar aqui, calma aí. Segura um pouco. Interromper gravação.